Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui neste tutorial a gente vai falar um pouquinho sobre residuais e erros, porque diria assim, uma recapitulação de um tema da estatística que a gente vai precisar para o próximo tutorial, em que a gente vai falar da avaliação desses resíduos. Então aqui a gente vai recapitular alguns conceitos de estatística. Então aqui a gente tem um modelo de regressão linear. Então, supondo que x, minha variável independente, seja a idade de um cliente de um plano de saúde. E y, a minha variável de resposta ou dependente seja o custo do cliente para o plano de saúde. Eu vou tentar fazer um cifrão aqui, não ficou muito bom, mas você sabe aqui que isso aqui é o custo. Então, se coletam dados do custo dos pacientes para os planos de saúde e se colocam esses dados aqui em um gráfico de dispersão, né? Então, cada pontinho aqui nesse gráfico é um cliente. Quando a gente cria um modelo de regressão linear, por exemplo, você tem esta linha branca aqui que é chamada de linha de melhor ajuste. Então, essa linha de melhor ajuste é o meu modelo, é a linha que eu vou usar para prever novos valores. Então, para prever o custo de um paciente que ainda não tem plano de saúde, a gente faz o quê? A gente busca a idade dele no eixo X aqui, ó. Então a gente vem aqui e busca a idade de um paciente que eu não sei quanto ele vai custar para o plano de saúde. Eu pego a idade no eixo X, eu busco a intersecção dele com o meu modelo e eu busco aqui, paralelamente ao eixo X, a intersecção dele com o eixo Y. Então eu vou chegar aqui no custo aproximado dele para o plano de saúde, ok? Então, de forma bastante resumida, é assim que a regressão linear funciona. Só o que acontece, ó? A gente viu ali, ó, que o nosso modelo foram criados por variáveis, nosso modelo foi criado por variáveis que são dados do mundo real. E a gente viu que essas variáveis, elas não tinham uma linearidade, né? Elas estavam dispersas. Né? Elas não representavam uma linha perfeita, uma linha linear perfeita. E o que o modelo fez? Ele criou um ajuste aqui entre essas linhas e construiu, ele criou um ajuste, eu diria, entre esses dados reais e criou uma linha que é uma linha de melhor ajuste, né? Uma linha que não necessariamente, muito provavelmente, não vai passar pelos pontos. Pode eventualmente passar exatamente por algum ponto, pode coincidir exatamente com o paciente, mas não necessariamente. Então, como a gente tem uma linha que foi criada a partir do modelo, a gente tem variáveis, existe uma diferença entre esse modelo e essas variáveis. Então, a diferença entre a variável e o ponto da linha, que é chamado de valor ajustado, são os resíduos do modelo. E a gente vai ver como os resíduos são bastante importantes para a avaliação da qualidade do nosso modelo no próximo tutorial, ok? Então, esse conceito que você precisa ter em mente, que você precisa ter claro, né? Então, você tem uma linha que foi criada pelo modelo, é uma linha usada para a previsão, né? Esta linha ela vai estar provavelmente distante das variáveis, pode acontecer aqui de eu ter, como eu falei, um ponto que vai ser a minha variável. O que vai acontecer aqui? O meu valor ajustado aqui vai ser igual a zero. Né? Então, eventualmente pode acontecer, mas na maioria dos casos não. Você vai ter a variável, você vai ter o valor ajustado e você vai ter uma diferença que ela pode ser um valor positivo ou um valor negativo, que são os resíduos. Então, o erro é a diferença entre os valores previstos e o fato observado. Então, ele pode ser medido de duas formas. Como que você mede este erro? Você pode medir o erro aguardando o acontecimento. Você pode separar dados entre treino e teste, e você pode criar um modelo e comparar com os próprios dados. Agora, é importante você ter uma noção de que os resíduos são diferentes do erro.
Porque os resíduos eu estou avaliando a diferença do valor ajustado com a variável. Já o erro não, eu estou usando dados que eu quero fazer uma previsão, né? E depois eu vou avaliar o quanto certo essa minha previsão ela deu, ok? Então, supondo que o plano de saúde tem um novo cliente, né? Esse novo cliente aqui é o X1. Você quer calcular o custo do cliente para dessa forma calcular a mensalidade, quando você vai cobrar dele. Então você usa a linha de melhor ajuste para esse cliente X1 e você chega aqui até o Y1. Veja que você já tem um modelo construído. Então o Y1 vai ser o custo deste cliente. Porém, você depois descobre que, na verdade, o custo desse cliente era o quê? Era Y2. Ele custa um pouco mais para o plano de saúde. O meu modelo, ele teve aí um erro. Como que você chega a esse Y2? Bom, em um ambiente de desenvolvimento, você separa dados de treino e teste por uma técnica como holdout, ou você espera o custo ser calculado no mundo real. Depois você compara com o modelo. O fato é que a diferença entre o valor estimado e o valor real é o erro do modelo. Então aqui, ó, vejam, aqui está o erro. Então vejam que o erro é diferente do resíduo. O resíduo, ele mostra a diferença entre os dados que criaram o modelo e o modelo. Ó, aqui eu tenho resíduos, ó. Aqui eu tenho o erro. O erro é a diferença entre o que eu previ e o valor que de fato aconteceu, certo? Então é importante essa diferença aí e a gente vai ver no próximo tutorial a importância dos resíduos e como que a gente avalia, mais adiante a gente vai ver como que a gente avalia o erro. Então em um ambiente de desenvolvimento a gente pode avaliar o erro separando, como eu falei, dados entre treino e teste e como na imagem a gente pode usar métricas, que a gente está vendo aqui alguns exemplos de métricas que a gente pode avaliar, que a gente pode usar para avaliar a performance do modelo. Então essas métricas, algumas dessas métricas, nós vamos estudá-las posteriormente.